Olá, professores e estudantes, vocês aí que estão preparados, para a nossa revisão de hoje. Então, eu sou o professor Daison Jardim, do 7º ano de Ciências. Vejam aí na nossa aula. Temos nossa aula 31, primeiro, a revisão. Então, acompanha aí a primeira parte. E nós vamos iniciar observando aquele conteúdo que nós abordamos sobre o tratamento de água. A gente vai relembrar aí com vocês a importância de uma água tratada, de uma água limpa para o nosso consumo. Nós já sabemos que a água ela é importante para tudo, ela está presente em tudo na nossa vida. Nós utilizamos diariamente para beber, para lavar frutas, verduras, para cozinhar, para higiene, para tomar banho, Então, a gente utiliza ali a água a todo momento, Então, sabendo da importância da água, e da utilidade no nosso dia a dia, ela está presente no nosso organismo também, é importante que a gente saiba que o consumo de uma água tratada, ela vai evitar ali diversos tipos de doenças, tá? Então, vamos observar aí alguns conceitos relacionados ao tratamento de água. Ele é realizado para atender diversos aspectos, e aí nós dividimos em 3. O higiênico, que está relacionado à remoção de bactérias, protozoários, vírus e outros micro-organismos de substâncias que são nocivas. E redução do excesso de impurezas e dos teores elevados de compostos orgânicos. Em relação ao aspecto estético, o tratamento está relacionado com a correção da cor, sabor e odor da água. E quanto ao econômico, redução de corrosividade, cor, turbidez, ferro e manganês. Então, a gente tem aí os aspectos relacionados ao serviço de tratamento de água. Então, a gente trouxe aí para vocês a estação de tratamento de água, que nós verificamos que são algumas etapas que acontecem antes da água chegar tratada na nossa casa. Nós vimos também que existem diferentes tipos de tratamento. Infelizmente, não são todas as pessoas que conseguem ter acesso a uma água que foi tratada, como a gente vai relembrar aí com vocês. Então, numa estação de tratamento de água, também conhecido como ETA, que é a abreviação do nome, a primeira etapa é aquela de coagulação e floculação. Então, na coagulação ocorre o fenômeno de agrupamento das impurezas presentes na água. E na floculação, a produção efetiva de flocos, como o próprio nome diz. Então, nessa primeira imagem, a gente observa a água que estava presente ali numa represa. Então, essa água é retirada ali da natureza e aí ela começa a entrar em alguns tanques, para começar a participar do processo da estação de tratamento. O primeiro tanque geralmente é um tanque com grades, Então, existem algumas grades já para separar os primeiros materiais sólidos, como folhas, gravetos, galhos, Então, a primeira separação é feita por grades. E aí essa água ela vai seguindo um percurso. No primeiro percurso tem a ação dos coagulantes, Coagulantes, onde ela vai realizar esse processo, onde ela vai agrupar as impurezas presentes na água para formar flocos, porque esses flocos eles acabam se tornando em tamanhos maiores para a próxima etapa. Então, a primeira é coagulação e floculação. Ela vai se unindo, vai se juntando e vai formando os floquinhos aqui nesse tanque. Na próxima etapa, a gente vai observar que ela é chamada de decantação. Então, os flocos eles foram formados na primeira etapa, E aí eles são separados da água pela ação da gravidade em tanques normalmente em formatos retangular. Então, o que acontece com a decantação? Depois que os flocos são formados, esses flocos eles decantam, ou seja, ele vai ficar na parte inferior desse tanque.
Por isso que a gente fala que é a ação da gravidade, porque a tendência dele é de decantar, de ir lá para baixo, tá? Então, a decantação é quando esses flocos ficam lá embaixo do tanque. A próxima etapa, vamos relembrar que é a da filtração. Aí essa água, ela continua o seu percurso, tá? Aí a água decantada é encaminhada às unidades filtrantes, onde é efetuado o processo de filtração. Nesse tanque da filtração, existem os filtros, que pode ser ali cascalho, carvão, areia, onde ela vai realizar, pedregulhos também, onde ela vai realizar o filtro, como o próprio nome já diz, dessa água que tinha sido decantada. A próxima etapa é a etapa da desinfecção. Essa etapa é bem importante, que a gente vai observar que irão ser acrescentados aqui desinfetante, cloro, por exemplo, para efetuar esse processo. Para efetuar a desinfecção de águas de abastecimento, utiliza-se um agente físico ou químico, cuja finalidade é o quê? Destruir micro-organismos que são patógenos. Tá? Então, se essa água ela estiver contaminada por algum vírus, alguma bactéria, algum protozoário, é nesse momento que ocorre a destruição desse patógeno, tá? Então, é no momento da desinfecção que ocorre essa destruição e aí vai evitar doenças relacionadas à água, tá bom? E no final, nós temos o processo de fluoretação. Como o próprio nome já diz, fluoretação está relacionado com o flúor. Na fluoretação da água de abastecimento público é efetuada através de compostos à base de flúor, tá? Que vai auxiliar ali os nossos dentes. Então, a gente tem aqui, por último, a adição desse flúor. E aí, essa água, no final desse processo, ela é armazenada até o momento do consumo. Tá? Então, a gente relembrou aí com vocês todas as etapas da estação de tratamento de água e aqui a gente trouxe novamente a representação, onde a gente vai observar as etapas juntas acontecendo. Olha só, como funciona o tratamento de água. Lá em cima na imagem, lá aí a gente consegue observar uma represa. Esse caminho que a água percorre até chegar na nossa casa. Então, o que a gente observa aqui nesses tanques? Justamente as etapas de tratamento de água. Qual é o primeiro? É a floculação. Agentes que irão ali juntar essas impurezas da água formando flocos. Depois, a gente observa o tanque de decantação, onde esses flocos vão lá para o fundo do tanque. Observem que ele, através da gravidade, vai descer e vai ficar no fundo do tanque. A água continua o percurso e chega na filtragem, onde ocorre a filtragem da água, como o próprio nome já diz, através de filtro. E esse filtro tem carvão, areia, pedregulho, cascalho para realizar a filtragem dessa água. No final desse processo, temos a desinfecção com adição de cloro e flúor, até ela chegar no reservatório e chegar na nossa casa. Então, a gente observa que essas etapas que fazem parte do tratamento da água. Ela foi tirada ali da represa, mas quando ela chega lá na casa, ela chega já tratada, ok? E aí ela é boa para o nosso consumo, que vai evitar diversos tipos de doença caso aquela água esteja contaminada. E aí, além do tratamento da água, vamos relembrar o conteúdo sobre as doenças que são transmitidas por vetores. Olha só, o que significa dizer, Quando a gente fala de uma doença que é transmitida por vetor, a gente está falando de algum agente biológico que vai levar essa doença para os seres humanos. Então, ela requer a participação de artrópodes, principalmente os insetos, responsáveis pela veiculação biológica de parasitas e micro-organismos a outros seres vivos. Ao lado, a gente tem a imagem que representa o mosquito do Aedes aegypti. E a gente já sabe que ele está relacionado com um vírus que proporciona ali aquela doença bem conhecida que é a dengue. A gente sabe que tem a dengue relacionado aí a esse inseto e ele vai ser um vetor, que
que significa dizer que dentro do seu organismo ele vai levar esse vírus. Né? Então, se esse inseto está infectado pelo vírus, que está relacionado com a dengue, se ele chega aqui e pica meu braço, o que vai acontecer? Esse vírus vai entrar no meu organismo e eu vou ter a dengue. Né? Então, quando a gente fala de doenças transmitidas por vetores, são animais, né, que levam essa doença dentro do seu organismo. Lembrando que existem doenças relacionadas com vírus, bactérias ou protozoários, tá bom? E aí a gente trouxe algumas doenças que são encontradas no Brasil e que são transmitidas por vetores. Temos o exemplo da dengue, que nós falamos para vocês, a malária, que também é transmitida por um mosquito, Anopheles, doença de Chagas, que ela é transmitida pelo barbeiro, que a gente observa aqui nessa imagem, a leishmaniose, a febre amarela e a filariose. Tá? Então, a gente tem aqui os representantes dessas que levam, né? Que são os vetores de algumas dessas doenças, tá bom? O ciclo de vida dos vetores, assim como dos reservatórios e hospedeiros que participam da cadeia de transmissão de doenças, está fortemente relacionada à dinâmica ambiental dos ecossistemas onde vivem. Né? Então, é importante a gente ressaltar que algum desses vetores, eles precisam o quê? De uma fase ali no ambiente aquático. Tá? Então, a gente já sabe que o inseto, por exemplo, ele tem a sua fase adulta, que é justamente essa que ele consegue ali voar, né, ficar no espaço, consegue percorrer esse caminho. Só que até ele chegar na fase adulta, existe uma fase ali do seu ciclo de vida que ele depende da água. Quando a fêmea, por exemplo, precisa depositar os seus ovos, ela vai depositar na água. Aquele ovo vai eclodir e vai passar por um estágio larval. Essa fase larval ainda depende da água, até ele se transformar numa pupa e da pupa se tornar o mosquito, né, que é um inseto já adulto, tá bom? Por isso que a gente fala sobre evitar doenças que estão relacionadas ali com a transmissão através desses mosquitos, dengue, malária, é necessário o quê? Não deixar a água parada, porque se tiver uma tampinha ali de alguma garrafa, já é o suficiente para que esse processo ocorra, tá? Então, é por isso que a gente fala, água parada em pneus, vasos, é importante retirar, tá? Então, essas são algumas medidas para prevenir também essa doença. E aí, vamos relembrar com vocês a doença de Chagas, que é uma doença transmissível causada por um parasita. E ela é transmitida principalmente através do inseto chamado, né, popularmente conhecido como barbeiro, que é essa imagem representada ao lado, né, um inseto que vai levar dentro do seu organismo esse protozoário. O agente causador da doença de Chagas é um protozoário denominado Trypanosoma cruzi. Esse é o nome da espécie do protozoário que ocasiona, que é o agente causador da doença. O barbeiro é somente o vetor, ele que está levando, né, se ele estiver infectado, esse protozoário. E vamos relembrar como é que se dá a transmissão. A transmissão da doença de Chagas se dá pelas fezes que o barbeiro, a gente tem aqui a representação dele, ó, deposita sobre a pele da pessoa enquanto suga o seu sangue. Geralmente a picada provoca coceira e o ato de coçar facilita a penetração do tripanossomo pelo local da picada. Né? Então a gente tem aqui a representação do barbeiro, como se ele estivesse aqui, ó, sugando o sangue dessa pessoa. Nesse mesmo momento, o que acontece? O processo de ciclo de vida desse protozoário dentro ainda do organismo do barbeiro. Nesse processo, o que ele faz? Solta aqui as suas fezes, ok? Então, aqui ó, a gente tem a representação das fezes. Essa fezes dele está contaminada pelo protozoário Trypanossomo. E aí, depois que ele realiza esse processo, a pessoa sente uma certa coceira nessa região. Quando ela vai coçar, alguns poros irão abrir ali na sua pele. E aí, esse protozoário, ó, representado aqui pelas essas listrinhas em amarelo,
ele consegue ter acesso ao organismo dessa pessoa. E aí, lá no organismo, quando ele tem acesso à corrente sanguínea desse indivíduo, é que ele vai dar continuidade ao seu ciclo, tá? Então, a gente tem aí um ciclo da doença de Chagas que a gente vai observar todas essas etapas. Aqui na primeira etapa, vou tentar aumentar aqui um pouquinho para vocês. Aqui, ó, na primeira etapa, o barbeiro vai o quê? Picar uma pessoa que está infectada pelo protozoário Trypanosoma cruzi. Né? Então, ele picou aqui a pessoa que já estava infectada. O que aconteceu? O protozoário entrou aqui no barbeiro. Na próxima etapa, etapa de número 2, o Trypanosoma cruzi se aloja e se reproduz no intestino do barbeiro. Né? Então, nesse momento, ó, acontece o processo de reprodução do protozoário dentro do intestino do barbeiro. Vamos continuar aqui na terceira etapa. Uma pessoa que está sadia entra em contato com as fezes do barbeiro, contaminado, seja por meio da ingestão de alimentos ou quando o inseto defeca na pele enquanto pica essa pessoa. Né? Então, ela coçou ali aquela região, por exemplo, ou se alimentou com algo que esteja relacionado aí com o barbeiro contaminado, ela vai contaminar e ingerir ali, ó, esse protozoário. Aqui na quarta etapa, ao coçar a picada ou ingerir o alimento contaminado, a pessoa vai permitir a entrada do protozoário na corrente sanguínea. Aqui eu tenho uma representação da corrente sanguínea, as hemácias do sangue e em lilás eu tenho o protozoário. Nesse momento ele já conseguiu ter acesso ao meu organismo. E aí na última etapa, a doença já está instalada. A doença de Chagas pode permanecer assintomática, que significa dizer não apresentar sintomas, ou ela pode se desenvolver para formas mais graves, onde ela consegue ali afetar o sistema cardíaco, o coração vai ficar grande e também o sistema digestivo, tá? Então, a gente relembrou aí com vocês o ciclo da doença de Chagas. E aí vamos relembrar também doenças que são infectocontagiosas, né, que acaba tendo uma relação com essas doenças. A gente tem a representação aqui do vírus, nessa primeira imagem, bactérias e fungos, e também essa transmissão que acontece através de vetores. Nós sabemos que além dos vetores, que podem levar ali doenças dentro do seu organismo se ele estiver infectado, lembrando que não são todos que são infectados, tá? Não vou ver ali um mosquitinho pintadinho de preto e branco, ele está infectado. Não, tá? Não são todos, na verdade. Ele precisa estar infectado para transmitir uma doença. Mas, além desses vetores, existem doenças que são passadas através do ar. Por exemplo, um simples resfriado, uma gripe. Né? O que acontece? Se eu estou gripada, eu vou espirrar, vou tossir. E nesse processo, junto com a minha saliva, vai sair o agente contaminante. Né? Então, se eu estiver no ar contaminado, eu inseri ali, ó, dentro do meu corpo, esse contaminante, eu vou ficar doente. Né? Então, o ar pode transmitir doenças, a água, se estiver contaminada também, com algum protozoário, por exemplo, ou simples contato direto, né? Através do beijo, através do abraço, através do aperto de mão, tá? Então, essas doenças, elas podem ser transmitidas também, dependendo do tipo de doença, por outros meios. E aí, a gente trouxe para vocês as doenças, né, que são infecciosas e que são causadas por vírus. Né? A gente observa aí algumas doenças, como, por exemplo, a virose. Existem vários tipos de viroses. A zika, né, que está relacionado aí com a transmissão através de um vetor. Cachumba. HPV, que está relacionado com o ato sexual. E o sarampo, tá bom? Que pode ser transmitido pelo ar. Então, são diferentes meios de transmissão, porém, são doenças que são infecciosas e todas elas são vírus, tá bom? Lembrando também que já existem vacinas para algumas dessas doenças, como, por exemplo, o HPV e o sarampo.
Então, se eu tomo a minha vacina e entro em contato com esse tipo de vírus, eu não pego a doença, né? Então, a gente relembra a importância da vacinação para evitar doenças causadas por vírus. Algumas delas, né? Não são todas. E quanto às bactérias, vamos observar aí a sua relação. Temos o exemplo da tuberculose, a vaginose, né, que está relacionado ali com bactérias no trato feminino, reprodutor feminino, clamídia também, escarlatina e hanseníase. Né? A gente trouxe aqui doenças que são conhecidas e que são causadas por bactérias, que é um outro micro-organismo. Tem também aquelas doenças que são causadas por fungos, que geralmente, né, a gente já considera ali uma micose. Nesse caso, trouxemos aqui 2 exemplos. A candidíase, que também está relacionado com o trato reprodutor, onde esses fungos ficam ali instalados, mas que é possível o seu tratamento. E as micoses, né, que são bem conhecidas também. Aqui a gente tem a representação desse dedão do pé. E essa parte aqui, ó, que eu observo, branquinha e bem ao centro mais escurecida, é o quê? É um fungo, é uma micose, que está ali, ó, se reproduzindo. E se ele continuar se reproduzindo, ele vai ocupar todo esse espaço. Lembrando que os fungos, eles gostam de um ambiente mais úmido para reproduzir, tá bom? Então, a gente observa aí o exemplo da candidíase, que está relacionada justamente com o aparelho reprodutor, mas o fungo também pode se instalar em outras partes do nosso corpo, no couro cabeludo, na unha, na pele, né, aquelas manchas brancas que a gente observa, né, que a gente chama até de pano branco, é um exemplo de fungo, tá? Então, são doenças que existe ali um tratamento, mas é necessário fazer um tratamento específico. Temos também as doenças que são infecciosas, que são causadas por parasitas. Olha só, temos a doença de Chagas, que nós relembramos agora há pouco, a leishmaniose, que vai ocasionar aqui, ó, essas feridas, né, na pele. A gente observou na nossa aula que existem 2 tipos. A leishmaniose, que é cutânea, que é justamente esse tipo de protozoário que vai atacar ali a pele dessa pessoa, formando pus, porque ele vai atacar diretamente as células de defesa do organismo, que são os macrófagos, né? Então, quando ele chega ali na pele, ele ataca essa célula de defesa, na verdade, ele se reproduz através dessa célula de defesa, e aí, nesse processo de reprodução, ele vai liberar pus, né? E aí vai formar essas feridas que a gente observa nessa imagem. Além da leishmaniose cutânea, tem uma que é mais grave, que é a visceral, que está relacionada justamente com o quê? Com as vísceras, com os órgãos que fazem parte do nosso corpo, né? Então, ela acaba sendo mais grave porque ela vai estar relacionada ali, ó, naquela região abdominal, tá? Além da leishmaniose cutânea e visceral, tem a toxoplasmose que na verdade o vetor que leva esse parasita, né, esse protozoário, é um gato, né? Está relacionada com as fezes do gato, porque é um protozoário que consegue continuar o seu ciclo de vida num sistema digestório ali do gato, tá bom? E aí é necessário ter alguns cuidados com as fezes do gato, lavar bem os alimentos, trocar sempre a areia ali que o gato estiver e também evitar que o gato coma ali outros tipos de comidas cruas, né, além da sua ração, tá? Então, são doenças relacionadas aí a esses parasitas. E aí vamos observar quanto ao diagnóstico, né? A gente está falando aí de vários tipos de doenças. É importante ter atenção aos sinais e sintomas apresentados pela pessoa e ir ao médico para que seja solicitada a realização de exames laboratoriais e de imagem para que seja possível a identificação do agente responsável pela infecção e assim iniciar um tratamento mais adequado, né? Então, o que a gente quer dizer com esse diagnóstico? Observamos aí na nossa aula que existem diversos tipos de doenças. Doenças ocasionadas por vírus, bactérias, protozoárias. E geralmente essas doenças, quando elas entram em contato com o nosso organismo, os sintomas, né, relacionados é uma febre, um mal-estar, uma dor, porque o nosso corpo ele quer falar que ele está
ali tentando combater um agente infeccioso. E aí, geralmente, a gente vai se automedicar. Mas é importante que, tô com febre, tô com dor, tô sentindo mal-estar, eu vou procurar um médico. Vou procurar um médico, solicitar exame, fazer testes, porque a gente viu que existem diferentes tipos de doenças. Então, eu preciso fazer um tratamento adequado. Se eu estiver com uma virose, eu preciso tratar aquele vírus. Se eu estiver com uma bactéria, o tratamento vai ser outro. Se for o fungo, vai ser um tratamento diferente, tá bom? Então, sentiu algo aí que não está bem, não está bom, é necessário realizar ali os seus exames para fazer um tratamento que seja adequado para você. Muito bem, relembramos aí os nossos conteúdos. Vamos dar continuidade aí na nossa aula. A sua aula continua no próximo vídeo.